estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma pessoa vive no Brasil, em média, pouco mais de 75 anos. É a chamada expectativa de vida. Esse número chegou a cair um pouco depois da pandemia de Covid-19, mas está se recuperando. O mesmo IBGE tem mostrado que o nosso país está envelhecendo cada vez mais. E como trazer mais qualidade de vida para essa parcela da população? Como tratar o idoso, entendendo suas dificuldades, limites e desafios? Fazer isso de uma forma humanizada e respeitosa não é opção, é um dever. E eu vou conversar no programa de hoje com um especialista em longevidade e qualidade de vida. É o Williams Fiore, que tem muitos trabalhos e uma enorme experiência em relação à saúde da terceira idade. Williams Fiore tem 48 anos, é especialista em longevidade e mercado de saúde desde 2003. É membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde. Williams também é gerente de Relações Institucionais na Untex do Brasil e professor no Hospital Israelita Albert Einstein. Ainda é criador e membro do grupo de estudos sobre longevidade e envelhecimento 2.0, além de ser o idealizador e apresentador do Gerocast, o primeiro podcast sobre longevidade e saúde do Brasil. Criador do projeto Vetos, o primeiro simulador realista de envelhecimento, uma iniciativa para conscientizar sobre a mobilidade reduzida dos idosos na sociedade. Williams Fiore, seja bem-vindo aqui no Parlatório, na TV Pai Eterno, viu? Obrigado pela recepção, pela acolhida. Muito feliz de estar aqui com vocês. Felicidade é toda nossa. Williams, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no atendimento a pessoas idosas. Na sua família, como que é essa convivência com os mais velhos? Olha, eu acredito que todos nós, né, temos um velho em casa, né? Acho que 100% das famílias brasileiras têm os idosos em casa. Então a convivência na minha casa sempre foi bastante harmoniosa, convivência com os avós, convivência com os pais também, com os bisavós também, onde o aprendizado, né, a respeito desse momento tão importante com o envelhecimento, ele vem desde muito pequeno, na verdade, na minha família, né? Então, acredito que essa convivência acabou gerando uma paixão também, que acabou virando trabalho, acabou virando iniciativas sociais, entre outras coisas também. Então, eu acredito que não somente a minha história, mas a história de muita gente com os avós é muito importante, né? Como um grande flerte aí para olhar para a nossa vida e como referência e como exemplo também. E como que essa convivência influencia no seu trabalho hoje, nos seus atendimentos em relação ao público externo? O que você passou dentro de casa, as dificuldades, como que isso reflete no seu trabalho hoje? Eu acredito que hoje, né, infelizmente eu não tenho mais os meus avós vivos, mas eu tenho a minha mãe e meu pai que são idosos também. É um reflexo daquilo que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, né? Eu lido com envelhecimento já há 20 anos e eu ouço as histórias das famílias também, né? Então, na pós-graduação do Einstein, a gente lida com as histórias das famílias que são atendidas pelos profissionais de saúde ali. Então, quando a gente está falando de envelhecimento, a gente não está falando apenas dos idosos que estão hoje. A gente está falando da nossa própria velhice, né? Da nossa construção da nossa própria velhice também. Para onde a gente está seguindo, né? Que envelhecer, na verdade, não é quando você faz 60 anos. A gente começa a envelhecer, é um processo biológico, ocorre quando a gente nasce, quando a gente sai da barriga da nossa mãe, já é um processo biológico que começa a acontecer e a gente começa a sentir também. Então, é um processo que hoje eu levo para a minha vida profissional, não apenas da convivência em casa, mas daquilo que eu venho já convivendo há mais de 20 anos também. Agora, em relação a essa questão do cuidado com os idosos, como tratar esse tema com os mais jovens, até para educá-los num tratamento mais humanizado com os mais velhos? Olha, eu acredito que o contato geracional, intergeracional é muito importante, né? A gente tem hoje mais de 56 milhões de pessoas acima de 50 anos
e mais de 30 milhões de pessoas acima de 60 anos. Então a gente tem uma nação de pessoas mais velhas no Brasil. Quando a gente olha para a população mais jovem, e a importância deles de terem referência e esse contato, ele é de aprendizagem. Não apenas dos mais jovens com os mais velhos, mas dos mais velhos de entender o novo tempo que a gente está vivendo também, né? A gente sempre tem uma tendência a falar das gerações, geração millennials, baby boomers, mas eu acredito que a gente está vivendo uma geração que a Amy Webb falou recentemente, uma grande pesquisadora, que é a geração T, que é uma geração de transição, onde não existe as gerações, existe uma geração que está convivendo ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, pela primeira vez na história, a gente tem 4 gerações vivendo ao mesmo tempo. Então, poder fazer essas trocas entre as gerações é algo extremamente rico e muito importante também. Certo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, né, Envelhecimento 2.0. Como que é esse trabalho, Williams? Bom, o Grupo Envelhecimento 2.0, ele é um grupo no WhatsApp, na verdade, ele nasceu há 10 anos atrás, ele reúne os maiores formadores de opinião na área do envelhecimento no Brasil. A ideia ali é juntar pessoas que estão fazendo algo pelo tema, seja social, seja na área de negócio, ou seja na área governamental, para poder discutir temas que geram impacto na vida dos idosos. Então, ali a gente tem representantes do setor privado, nós temos representantes da mídia, nós temos representantes da esfera governamental em vários estados e também pessoas que se interessam e são apaixonadas pelo tema. Então, quando a gente pensa a gente até fez uma curadoria, qualquer notícia ou projeto que saia no Brasil hoje, né, seja todos os dias a gente tem notícias sobre o envelhecimento, sempre tem alguém do grupo ali ou dando uma entrevista, ou falando, ou participando, ou criando algum projeto. Então hoje é um grupo que reúne de fato aí os grandes formadores de opinião do envelhecimento no Brasil. Agora eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua visão, né, já que você trabalha com esse tema, como que é envelhecer no Brasil? Olha, envelhecer no Brasil é um desafio gigante, né? Porque ao contrário de outros países que eles ficaram ricos e depois envelheceram, se você pegar a Europa, demorou 100 a 150 anos para dobrar a população idosa. A gente fez isso em 20 anos, né? De 2000 até agora, a gente saiu de 14 milhões para 32 milhões de pessoas acima de 60 anos. E a gente não enriqueceu. Então, a gente tem um grande desafio que é de atender e entender as demandas dos idosos, que são as demandas sociais e as novas configurações familiares também, né? Então, um grande desafio hoje é justamente entender essas demandas que esses idosos têm atualmente para a gente poder dar o melhor para eles. Até porque fala de envelhecimento não é sexo, fala de envelhecimento não gera engajamento. Porém, eles estão aí, a gente não pode ignorar, na verdade, essa mudança, essa revolução que a gente está vivendo, né? Nunca na história da humanidade nós tivemos tantos idosos convivendo e ao mesmo tempo. Então, a gente tem um desafio enorme no Brasil de entender a demografia, né? Quando a gente pega a demografia por estados, a gente pega a demografia no Brasil, a gente percebe que a gente ignora, de alguma forma, os números, os dados. Mas, por um outro lado, isso gera impacto não somente econômico, mas gera impacto familiar, né? Então, as famílias têm que cuidar dos idosos. E aí você tem instituições de longa permanência que precisa acolher. Então, a gente tem uns grandes desafios aí para a gente poder fazer também. Tá certo. Williams, eu vou chamar agora um rápido intervalo e já já a gente continua, viu? Tá bom. E olha, você conhece o Gerocast? É o primeiro podcast sobre longevidade e saúde no Brasil e é idealizado pelo Williams. Os detalhes você acompanha daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Parlatório e eu estou conversando hoje com Williams Fiore. Ele é especialista em saúde dos idosos e uma das maiores referências nacionais no assunto. Ele é o criador do primeiro podcast brasileiro sobre longevidade.
Williams, eu queria que você falasse quais são os frutos mais importantes que você considera ter gerado em mais de 20 anos, trabalhando com a temática da longevidade e dando essa atenção especial aos idosos. Olha, eu acredito que o maior impacto ele é na parte educacional, né? Educar as pessoas para entender sobre o envelhecimento, né? Eu estou atuando na gerontologia e na geriatria há alguns bons anos aí. Eu acredito que gerar paixão nas pessoas por esse tema e principalmente gerar um impacto nas famílias, né? De alguma forma, para que as pessoas respeitem, porque é sempre, né, que eu chamo de menos um encontro, né? Então imagine só que esse aqui você com seus pais ou com familiares, ou com quem você ama, a cada contato que você tem com eles ali é menos um encontro, né? E quando a gente está falando dos idosos, esses menos um encontros eles vão ficando menores, na verdade, né? Então, se a gente começa a entender que esses menos um encontros são importantes, a gente começa a dar qualidade de encontro. Então, acredito que os impactos deixados de alguma forma foi sensibilizar as pessoas sobre valorizar esses menos um encontros que a gente tem com os nossos velhos. É dar importância, né, e valorizar cada momento, inclusive respeitar, né, os limites, as limitações dessas pessoas. Isso é importante. Eu queria que você contasse para a gente sobre esse podcast, sobre longevidade, como que começou essa ideia e quais as abordagens desse programa. Eu sou ouvinte de podcast desde 2006, né? Quando começou o podcast no mundo, né? E o podcast sempre foi em áudio. O meu podcast é em áudio até hoje. E eu comecei a produzir o podcast em 2010. Eu via que existia vários temas falando de tecnologia, né? De cultura pop, mas não existia nada falando de longevidade no mundo. Então eu criei o Gerocast para poder documentar a história dos idosos, documentar a história das pessoas que atuavam com envelhecimento. Então, o Gerocast hoje tem mais de 1000 episódios no ar, ele está no Spotify, na Amazon, ele está em todas as plataformas de áudio, e ele tem hoje mais de 150 mil ouvintes, né, cada episódio, e quase 60 milhões de downloads aí nesse período. Então, é um impacto bastante grande, e principalmente da gente documentar as histórias desses idosos que estão ali. Então, o foco principal dele é ser um foco social, né? Que é de ouvir as histórias das pessoas, das famílias, e a gente ter documentado em áudio de alguma forma ali. E qual que é o público que mais ouve o podcast? Olha, geralmente podcast tem um público muito jovem, né? O Gerocast ele vai na contramão disso, o nosso público ele é mais de 60% mulher e mulheres acima de 45 anos, né? Então, ele vai numa contramão, na verdade, aí da maioria dos podcasts. Então, a gente tem um público bastante feminino, até porque hoje a gente tem um fenômeno que a gente chama de feminização da longevidade, né? A longevidade, ela é enorme e ela é feminina, né? Então, a gente tem uma feminização e isso acaba transpondo e aparecendo ali no Gerocast também. Para explicar como é que faz para acompanhar o podcast? Olha, se você digitar no Google Gerocast, ali já vai aparecer Spotify, Amazon, Deezer, todas as plataformas de áudio você consegue ouvir. Ah, então tá fácil. Você também criou um simulador realista de envelhecimento. Eu queria que você explicasse para a gente que simulador é esse, qual que é o objetivo dele. Então, o simulador, ele é uma roupa, né, que foi importada do Japão, que ele te dá a sensação de ser um idoso com 85 anos. Então ele tem um óculos que simula catarata, perda de visão periférica e glaucoma, ele tem travas de braços e pernas que simula artrite, artrose e doenças da articulação. Então ele eu chamo de simulador de empatia, porque você sente na pele como é ser um idoso com 85 anos com mobilidade reduzida. Então a gente consegue simular, na verdade, um idoso sentando no sofá, andando, caminhando, fazendo atividade do dia a dia, cozinhando, e aí a gente consegue sentir na pele, de fato, as dificuldades que esses idosos podem ter também. E qual que é o impacto dessas pessoas que utilizam esse colete, né? Um colete. O que eles falam depois que utiliza, que faz essa experiência? Olha, geralmente tem um impacto emocional muito grande, né? Não é incomum as pessoas chorarem após ouvir, de sentirem na pele.
por conta das pessoas se verem na vida de alguns idosos da própria família, né? Então, ele é por isso que a gente chama de simulador realístico de empatia, porque ele gera impacto de fato real ali e a pessoa sente na pele, né? Então, um jovem de 20 anos, ele não se imagina naquela situação. Então, quando você coloca ele naquela situação, você de fato gera um impacto emocional bastante grande. E aí você leva esse colete para onde? Como que é feito esse trabalho de conscientização? Esse é um projeto social, né, que é da Untex, junto com a marca Big Frau. É um projeto que vai para o Brasil todo hoje, passaram mais de 100 mil pessoas, já passaram pela experiência. O projeto ganhou um prêmio da ONU América Latina em 2018 como o melhor projeto de impacto social na América Latina. E ele é um projeto aberto à sociedade, né? Então, hoje a gente tem algumas parcerias com governos e também entidades públicas e privadas, né? Então, por exemplo, a gente está com um projeto super legal hoje com a OVG no estado de Goiás, levando para todas as instituições do estado. A gente também tem uma parceria muito forte com o estado de São Paulo, com a Secretaria Estadual de Saúde. Então, ele é um projeto aberto, é um projeto social também. Williams, a gente já falou um pouquinho sobre como que é envelhecer no Brasil, né? A gente falou em relação à dignidade humana, mas eu queria que você também desse a sua visão em relação aos direitos dos idosos no Brasil. O que você acha que ainda é um desafio para quem está na terceira idade aqui no Brasil, em relação a leis? Olha, por incrível que pareça, o Brasil, que esse é um exemplo de leis, tá? De legislação. Não falta legislação. A gente tem defesa dos idosos onde muitos lugares do mundo não tem. O que falta, na verdade, no Brasil é a implementação dessas leis de fato e a aplicação da lei, né? A lei, ela existe já. Então, eu acredito que a gente precisa muito mais de uma conscientização, não apenas da lei, mas social, né? Sobre etarismo, sobre preconceito etário, sobre idadismo também, né? Então, assim, sobre os preconceitos que tem contra a pessoa idosa. Que isso aí, na verdade, aí não vai estar apenas ali na lei. Aí é uma consciência social, né? Sobre as pessoas entenderem que é um processo natural da vida, né? Então, hoje, quando a gente olha porque a gente tem de legislação, a gente está bem amparado de alguma forma. Mas falta implementação, falta conhecimento das famílias, dos seus direitos, dos deveres das famílias com seus idosos. Então, eu acredito que o grande desafio que a gente tem como sociedade é educação, é educar as pessoas sobre a temática também. Esse respeito que a gente falou muito aqui, Williams, principalmente em relação aos jovens. Você que analisa bastante, né, que atende bastante idosos, com certeza eles vão acompanhados. Você vê que ainda tem uma falta de, talvez, paciência com os idosos dentro de casa? Existe sim, por conta do tempo dos idosos ser diferente, né? Então, o caminhar deles é mais lento do que o nosso, a maneira de pensar deles é diferente, e é importante a gente respeitar isso, né? Porque se a gente imaginar que o tempo ele vai passando para cada pessoa completamente diferente um do outro, então, de fato, existe sim, né, uma dificuldade das pessoas entenderem a maneira dos idosos pensarem. Eu acho que o mais importante é a gente se colocar no lugar deles, entender as dificuldades que eles têm para a gente poder, de fato, praticar essa empatia, né? Porque é aquela tua história. Quando a gente recebe um telefonema escrito pai, mãe, vô, avó, é um privilégio, né? Quantas pessoas não adorariam receber hoje esse telefonema, ou um contato, ou tomar um café com quem a gente ama, e a gente não tem mais essa pessoa. Então, a gente aproveitar, na verdade, às vezes, essa dificuldade que a pessoa tem, essa lentidão, talvez, para a gente aproveitar mais esse tempo também. Vai muito de encontro àquela frase que muita gente fala, né? A gente só dá valor quando perde, e tem que mudar essa concepção. A gente tem que valorizar enquanto a gente tem, né, Williams? Eu queria que você deixasse especialmente uma mensagem para aquele idoso que não está motivado na vida e também uma mensagem para aquele adulto que tem pais acima dos 60 anos e sente que precisa melhorar no cuidado com os mais velhos. Olha, a minha mensagem é a gente viver um dia de cada vez, principalmente, a gente valorizar os momentos com os nossos familiares, para os idosos, se puderem
ter algum tipo de atividade física no dia a dia, seja caminhando dentro de casa, seja fazendo qualquer atividade, eu acho que é importante, né? Ter uma boa alimentação, na medida do possível, ter uma boa noite de sono, se cuidar, né? E principalmente, o maior capital que a gente pode ter é o capital familiar. Então, quanto mais a gente estiver perto da nossa família, melhor. No caso, para as famílias que têm idosos, é justamente a gente ter essa aproximação, a gente valorizar essa aproximação, a gente ter uma cultura, na verdade, de proximidade com os nossos velhos, né? Porque, como eu disse, os menos encontros, a gente poder valorizar, entender que felicidade, a gente não é feliz, a gente está feliz. E estar feliz, na verdade, é sobre a gente aproveitar essas pequenas frações de momentos de felicidade que a gente tem. Então, com os idosos não é diferente, a gente aproveitar essas pequenas frações com eles também. Williams, eu queria que você falasse como que as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho, onde procurar, inclusive em relação a esse colete que eu achei muito interessante, por exemplo, se tiver alguma escola ou alguma faculdade que queira também, né, receber esse projeto seu, como que faz para entrar em contato com você, com o seu trabalho? É fácil me achar nas redes sociais, né? Williams Fiore. Você procurando no Google ali vai ter meu LinkedIn, Instagram, todos. Aí tem meus contatos ali também. O projeto é um projeto da marca Big Frau. Também, se você digitar simulador realístico de envelhecimento, já vai ter o contato direto ali também para poder nos convidar e a gente poder trocar uma ideia e poder fazer também de forma conjunta. Williams, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Parlatório. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acredito que é uma forma de você estar incentivando mesmo o respeito com os mais velhos, com os idosos, que a gente sabe que tem as suas limitações e que devem ser respeitadas, até porque os jovens de hoje são os velhos de amanhã, né, Williams? Exatamente. A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer, né? Então, o futuro é agora. Então, todos nós aí, vamos, se der tudo certo, a gente vai envelhecer. Amém. Williams, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui na TV Pai Eterno, aqui no Parlatório, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Até Obrigado. mais. Até mais. E muito obrigada a você que esteve comigo hoje no programa Parlatório. Que o Pai Eterno te abençoe sempre ao longo dessa semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.